Em minhas cartas, escrevo sobre a história e a memória, um par eterno, enraizado no meu coração. A memória e a história formam um elo eterno, preservado no coração e nos lugares de memória que residem ao esquecimento. Ao olhar essas cartas, quantas memórias, quantas histórias, podemos parar e pensar que a história é feita de mudanças, de permanências, e essa história, ela vem passando de geração para geração. Então, quando vemos cartas, documentos, paredes, tudo isso é para que nós possamos guardar em nossas memórias e fazer um trabalho de resistência. Resistir é existir, ou existir é resistir. É um questionamento. O povo daqui, com sua força silenciosa, carrega um legado que nasceu da luta nas praias e nos campos, e é celebrado nas festas, nas danças e nas músicas, que ecoam um cântico de resistência. A fotografia é a poesia emoldurada, é o tempo parado, eternizando as emoções. Em São Francisco de Itabapoana, as fotografias, elas contam a história desse povo. Um povo que passou por diversas transformações, mas que permanece vivo com esse mesmo amor de tempos atrás, passando de geração em geração. Nós temos a nosso favor a tecnologia, como resgate, como resistência das nossas histórias, das nossas memórias, dos nossos patrimônios. Isso é bom, porque na história é assim, as coisas mudam, mas também resistem. Então, a todo tempo, nós temos que conviver com esse dualismo entre a história e a modernidade. E resistência entra nesse contexto. Resistir é buscar fragmentos, é buscar paredes, é buscar monumentos, lugares, fotografias, paisagens, cartas e, de fato, fazer uso disso lá na frente, para que os nossos descendentes, eles usem disso, eles se apoderem disso. Isso é identidade e não se guarda só no aspecto físico, mas também no aspecto emocional. Nesse aspecto é tão importante quanto o aspecto físico, onde você pode ver, pode tocar a todo momento. Mesmo porque a história e os lugares, eles passam, mas as memórias ficam. Ela tem a importância de registrar os momentos e de contar a história do nosso povo. Um povo sofrido, marcado por várias lutas, mas que sempre exala alegria, amor, acolhimento. Essa é São Francisco de Itabapoana. Ser de São Francisco é carregar no peito uma herança de coragem e simplicidade. É ver em cada alicerce construído a história e sua ancestralidade. As memórias, elas estão conosco, né, dentro do nosso ser, mas de alguma forma elas devem ser repassadas, elas devem ser contadas. Elas gritam o tempo todo para aquelas pessoas que querem manter sua identidade, trazendo lá de trás do passado histórias que são relevantes, que indicam a identidade, a ideia de pertencer, porque na verdade só se pertence a um grupo, a um lugar, a um saber quando se conhece, né? Tem que conhecer para pertencer. Suas pedras e praças refletem o amor e o afeto do povo são-franciscano. Cada lugar é uma página onde o passado e o presente se abraçam, mantendo viva a essência da memória. Caminhamos com referência, honrando o calor das lembranças e o pulsar da história. Falar do barracão é falar de resistência, memória e persistência. Marcas do passado, os cheiros, os sabores,
E isso é guardado na memória de cada um que passou por esse importante centro comercial que foi o Barracão de Gargaúa. Hoje é considerado um dos grandes patrimônios do município de São Francisco, que continua indo de pé, continua resistente. E as pessoas também, e guarda no coração a memória daquele tempo. O que nos resta é as lembranças, é as histórias, é as oralidades, é as fotografias, as cartas que contam a sua história, a sua trajetória e sua luta de um povo trabalhador que deu o máximo, que deu seu suor para que pudéssemos alcançar a nossa perseverança e o sucesso. Em São Francisco de Itabapoana, o patrimônio cultural guarda sentimentos, segredos e histórias que pertencem a todos os tempos. Escreva essa carta para minha amada São Francisco de Itabapoana, essa terra que tem uma alma profunda, onde cada canto sussurra histórias de persistência e luta. Os registros históricos, eles são carregados de afetividade, de amor e de identidade. A identidade do nosso povo, que se mantém viva de muitos anos atrás e vai permanecer viva, porque através da fotografia, esses registros podem ajudar a construção de novos povos. Porque por mais que exista a modernidade, nunca vai perder a essência do povo são franciscano. A nossa identidade é única, feita de raízes profundas que não se apagam com o tempo. E aqui, a terra não é apenas o chão, ela é o coração de cada um de nós. Porque o passado, ele é o que nos faz sermos quem nós somos. Memória e afeto, elas andam juntinhas. Às vezes, quando nós paramos para conversar sobre as memórias, logo sobressai essa questão da afetividade, das emoções, dos amores, dos valores, da identidade. É ter zelo por uma carta que nos foi deixada por uma avó, por um tio, por uma bisavó. É ter zelo até mesmo pelo que nós ouvimos na infância. Uma história contada, a história de um lugar, de um cheiro, de uma voz. Nós pensamos nas cartas deixadas, por exemplo, pelos nossos avós, nelas contidas receitas de família, receitas daquele bolo gostoso, que se nós fecharmos os olhos, nós sentimos de volta àquele lugar, nós sentimos o cheiro, né? Nós pensamos também em outras formas de cultura. Por exemplo, aquela colcha da nossa avó, artesanato, aquela colcha de crochê jogada em cima da cama, a almofadinha que ela deixava, que também era confeccionada por ela. Então são coisas que nós podemos guardar, que resiste ao tempo, fica na memória. Isso é resistência cultural, porque na verdade nenhuma época é igual a outra, né? Os tempos, eles mudam, mas as histórias e memórias, elas ficam. Contam a história de um povo que passou com resistência e mantém a sua história viva, a sua essência. Elas perpassam os séculos, levam até milênios, ou muito mais do que isso. São patrimônios que contam as nossas memórias, as memórias silenciosas, delicadas, mas que permanecem vivas na história e na vida do povo de São Francisco de Itabapoana. Eu sou Maria, a resistência que nunca se apaga, o coração que bate forte e orgulhoso, dessa terra que, meio com as dificuldades, nunca desistiu da sua tradição. Sou memória e futuro, e o presente que dança no ritmo da tradição, com os pés fincados na areia e a cabeça erguida para o céu. São Francisco de Itabapoana é minha casa, minha pele e o meu ser. Eu sou Maria. E meu nome ecoa na brisa que atravessa esse lugar sagrado, que vive e floresce a cada novo amanhecer.